Olá, investidor. Seja muito bem-vindo ao mercado. Hoje é sexta-feira, dia 10 de fevereiro. Estamos iniciando aí mais uma transmissão. Essa semana foi uma semana bastante volátil, várias informações importantes. Tivemos a estoque de petróleo, tivemos o payroll hoje pela manhã que veio bem acima da expectativa do mercado e também a gente vai ficar de olho na lista do Janot, em que pode trazer aí alguns nomes que estão relacionados ao governo atual e esses ministros, esses políticos podem tornar aí réus no processo da lista do Janot. Bom, de uma certa maneira a gente vai ficar atento na próxima semana que teremos aí a reunião do Banco Central norte-americano, onde definirá se teremos ou não a elevação da taxa de juros lá nos Estados Unidos. Vale ressaltar que há uma expectativa aí de termos sim um aumento da taxa de juros lá nos Estados Unidos. Bom, vamos lá que eu vou apresentar aqui a nossa carteira Arena para vocês e as nossas operações. Tivemos o stop loss na operação de Lame contra a Lojas Renner, a nossa carteira Arena do investidor. A nossa carteira Arena do Investidor sobe 0,74%, enquanto o Ibov cai na semana 3%. A gente tem aí 4% de diferença do Ibov nessa semana. Não estão atualizados aqui os day trades, tá, pessoal? Então desconsiderem isso daqui que eu apresentei ontem. No relatório de fechamento do mercado eu vou passar detalhadamente, tá? Temos aí a posição em Suzano ainda, Betal estopamos e Elet 6, depois de um tempo, começou a andar aí ao nosso favor. Bom, vamos lá dar uma olhada em alguns ativos primeiro. Eu vou começar pelo índice Bovespa. Vale lembrar que sexta-feira a gente dá uma prioridade em olharmos gráficos semanais, tá? Então o índice Bovespa ameaçou subir, não teve força e voltou. Vários papéis abriram em gap de alta no pregão de hoje, nessa sexta-feira, porém entregaram aí, né? Temos aqui uma região importante. De suporte sendo testado, porém o mercado não teve força para se sustentar em alta. Hoje todo o ganho que tivemos pela manhã foi perdido aí ao longo da semana, ao longo do pregão, perdão. Vamos lá olhar o gráfico semanal. O índice Bovespa, ele encontra-se ainda numa região de suporte importante, que é o patamar de 64 mil pontos. Vale levar em consideração que a perda dos 64 mil pontos poderia levar o índice lá na região dos 63 mil. Então, 2 pontos, atualmente 64.700, próximo alvo 64, depois 63 mil pontos, que seria aqui a nossa média de 21 períodos no gráfico semanal. E, coincidentemente, temos aqui uma linha de tendência de alta passando, que já tivemos aqui alguns toques anteriores de alguns fundos, né? Então, atenção aqui, esse fundo o mercado poderia buscar o teste desse suporte. Já o dólar futuro no gráfico semanal, tá? A primeira semana que nós temos aqui uma semana positiva depois de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 semanas consecutivas em queda. O mercado me define aqui uma região de suporte. Vamos ficar de olho se o dólar vai passar aqui por um período, período lateral, ou até mesmo uma possibilidade de repique no curto prazo seria natural para o dólar. Eu acho mais provável que o dólar acumule e passe por um período lateral. Vamos olhar alguns ativos em que eu separei para a gente poder acompanhar na próxima semana. CCMK 17, tá? Milho aí, depois de uma queda bastante intensa, volta a testar fundo. Fazendo aqui um candle de indefinição. Esse aqui é um Arami, tá? O rompimento da máxima de hoje sinaliza alta e poderia jogar o milho a testar o próximo nível de resistência lá na casa de 3,20, tá? Então muita atenção nesse processo, nesse movimento do milho. Ambev no gráfico semanal, tá? Ambev fez uma movimentação bastante forte aí, teve uma queda bastante expressiva na semana passada, tá? Devido à divulgação do balanço, e agora o gráfico semanal começa a me chamar a atenção primeiro, tá? Ambev trabalha dentro de uma movimentação lateral, tá? Temos um suporte estabelecido importante na casa de R$16 e uma resistência em R$19,30, ok? O gráfico semanal me faz aqui um candle de indefinição, o que sugere um movimento de alta, um movimento de baixa, e agora poderíamos passar aqui por uma movimentação positiva que seria tratado como um pivô de alta. Então atenção ao rompimento da máxima dessa semana que Ambev pode se enquadrar. CEMIG 4 começa a me chamar a atenção, tá? CEMIG 4 depois de uma forte alta me faz um candle vendedor, né? Eu ficaria de olho aqui em CEMIG perdendo os patamares de 10,70 para pensar em trabalhar uma venda. Se eu colocar o diário
nota que seria esse suporte aqui, então muita atenção abaixo desses R$11, que CEMIG poderia pesar um pouco mais. Um papel que eu vou acompanhar na semana que vem são as ações da Direcional, tá? Engenharia. O mercado, o papel subiu bem, passa aqui por um período de correção e agora ele teria espaço aqui para retomar o seu movimento direcional de alta. Então atenção, rompimento da máxima, pode ser que a gente venha trabalhar nesse papel em direcional. Duratex, outro papel também que me chama atenção no semanal, subiu bem, vem aqui na média de 21, posso esperar esse retorno, atenção, rompimento da máxima dessa semana. DTEX, tá? DTEX, tá? Duratex é o mesmo, Duratex é o mesmo cenário, tá? ELET6 começou a andar ao nosso favor, perdendo aqui a nossa região de suporte, né? Um triângulo simétrico que foi rompido para baixo, né? Tá no processo de rompimento. Vamos ficar de olho para o papel desenvolver uma queda. EZTC3 é outro papel aí que me chama a atenção. Gráfico semanal, vou colocar aqui primeiramente o gráfico semanal. O mercado sobe, tá? Passa aqui por um período de correção e esse período de correção demonstrou uma formação de massa e bandeira e o rompimento, tá? O gráfico diário que me chama a atenção pelo fato de estar consolidado. Então eu vou ficar de olho para trabalhar uma compra de rompimento acima de R$20,22. Muita atenção aqui nas ações da EZTC3. GFSA3 Gafisa é um outro papel, tá? Gráfico diário eu poderia avaliar aqui uma compra no rompimento da resistência de 2,45, esperando o pivôzinho de alvo lá em 2,70. Hipermarcas, HYPE3, tá? Hipermarcas é um papel que a gente monitora bem de perto, tem uma resistência também estabelecida na casa de 28,46, tá? O rompimento de 28,46, 28,40 teria espaço para altas. Itaúsa, muita atenção Itaúsa, tá? Itaúsa me fez um candle vendedor, segunda semana consecutiva em queda, sinaliza aqui uma queda com um pouco mais de intensidade, podendo passar por uma queda com um pouco mais de intensidade ou até mesmo por um período lateral. Então muita atenção aí, que sinalizou aqui um processo de correção intermediário em Itaúsa. KEPL3, Kepler, tá? Atenção ao gráfico semanal, gráfico diário. Atenção a esse ativo, é um papel que está no nosso radar para trabalharmos compras. Superação de R$21,30, iremos trabalhar compras em KEPL3, um ativo bastante interessante. Tenho aqui também MYPK3, são dois papéis que eu vou acompanhar bem de perto, tá? MYPK3 e KEPL3. Então temos aqui uma resistência também, rompimento desses 15,30, semana que vem vou trabalhar compras. Petrobras, tá? Olha que interessante a formação de Petrobras, principalmente na Petro 3 e na Petro 4. Vou colocar aqui o gráfico para vocês, modo personalizado, tá? Vou colocar aqui para vocês a Petrobras no gráfico semanal, essa é a Petro 3, tá? Ela me perde uma região importante de suporte e agora tem aqui uma linha de tendência de baixa e forma um triângulo de baixa, tá? E Petro 4, nota que essa linha aqui em Petrobras na 4 ainda não foi perdida, tá? Então Petrobras tem uma característica bem parecida, uma região de suporte estabelecida aqui e agora tem essa formação. Então muita atenção, se Petrobras começar a perder os R$14, poderia ceder com uma maneira um pouco mais intensa aí o papel, tá? E para a gente poder fechar o nosso programa, Vale 5. Vale 5 caiu terceira semana consecutiva em queda, tá? Perdão, 4 semanas consecutivas em queda. Atenção que ela teria espaço para que até as 27 e 23 aqui, caindo até esses patamares de preço. Podemos avaliar aqui algum candle comprador para a gente tentar pensar em alguma compra em Vale. Eu gostaria de agradecer a você pela companhia em mais um programa diário aqui na InfoMoney. Fiquem ligados nos programas da próxima semana. Gostaria de reforçar, a partir da quinta-feira que vem, tá? Eu vou iniciar um programa aqui na InfoMoney. Quinta-feira é o próximo dia 16, tá? A partir das 3 horas da tarde, que se chamará Primeiros Passos, onde eu vou falar sobre educação financeira, investimentos e bolsa de valores. Conto com a sua companhia, com a sua presença na próxima semana. Um grande abraço e um excelente final de semana. Até mais.